Bom, pessoal, voltamos aí. Agora a gente vai passar para a aula 3, tá? Hoje a gente está fazendo um resumão para colocar em dia o conteúdo. A aula 3, referente a essa semana do, do início de agosto. Na aula 3, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre as constelações e como isso influencia a vida do ser humano e de onde elas vieram, algumas coisas que estão associadas a esse conjunto de estrelas, né? Então, a primeira coisa que a gente vai falar um pouco, pessoal, é sobre o homem, quando ele começou a observar o céu de maneira periódica, que ele começou a observar o céu muitas vezes, ele começou a notar o caminhar do tempo. Como assim o caminhar do tempo? É a questão das estrelas passando e tal. E aí ele começou a observar e relacionar aquilo com coisas que ele conhecia, claro, né? Como, por exemplo, rios e outros fluentes que ele já tinha visto. Então, ele fala assim, que o homem começou a perceber o caminhar, certo? Do tempo, que acontece em uma única direção e flui sem interrupção. E aí o homem começou, daquela época, já começou a ter os primeiros conceitos de unidirecionalidade, que é o quê? Que o tempo ele só vai para frente, né? Quando a gente fala de continuidade do tempo, que é um tema muito clássico, ele surge justamente da necessidade do ser humano, que ele começou a observar, ele relacionou aquilo, o céu, com a passagem do tempo, né, o caminhar do tempo, e ele via que sempre ia no mesmo sentido, né? E não voltava. E aí isso deu a ideia para o homem dessa teoria, desse primeiro conceito da unidirecionalidade e da continuidade do tempo, né? Então ele já começou a fazer essa relação. E isso tudo veio por quê? Por meio da observação de alguns fenômenos naturais. Por exemplo, uma coisa que o homem observou, depois de muito ele contemplar, é a questão da planta, por exemplo. O germinar de uma planta. Você coloca lá a semente, você cultiva ela, né? Ele já estava com a agronomia, já tinha iniciado esse processo de agronomia, e ele percebe que a planta ela só ia crescendo, 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 e em algum dado momento ela morria, né? E você pode perceber que a planta, ela está hoje, por exemplo, vamos supor, ela já chegou na idade que ela é um broto, ela nunca vai retornar a ser semente. Então ele começou a relacionar isso aí com o tempo, passar do tempo. Por exemplo, o desabrochar de uma flor também, o crescimento de um animal doméstico, envelhecimento de uma pessoa, o deslocamento do sol, do céu durante o dia. Então ele observava que tudo acontecia sempre do mesmo jeito, né? Por isso unidirecionalidade, e sempre de uma maneira contínua, né? Então essas relações, as mudanças climáticas, a mudança no aspecto da Lua, né, que ela tinha uma sequência para ir mudando, a mudança cíclica das estações do ano, sempre acontecendo do mesmo jeito, né? Então, isso daí fez com que o ser humano ele desenvolvesse essa noção do tempo, né, passando de uma maneira sempre igual e sempre do mesmo jeito, né? Sempre de uma maneira contínua, né? E com isso o homem começou a estabelecer a relação dele com o tempo, né? E aí, quando a gente fala de organização de tempo, as primeiras organizações sociais humanas elas precisavam medir a passagem do tempo para inúmeras atividades que eles tinham na época, né? Por exemplo, saber a hora certa de plantar, né? Porque, por exemplo, se você plantar aqui em Brasília, se você plantar morango numa época que está muito quente, o morango não fica bom, né? Às vezes nem vinga. No caso deles, tinha também a relação com as cheias dos rios. Um exemplo é o povo do Egito ali, que eles plantavam, quando o rio Nilo estava cheio, eles plantavam ali perto do rio, né? E quando o rio eles vaziavam um pouco, eles iam plantar onde a água estava antes, porque a terra estava bem fértil, né? Bem úmida. E aí, isso também tinha uma relação também com as práticas religiosas deles, tá? As celebrações religiosas. E aí, o homem era importante para o homem entender o tempo para que ele pudesse fazer essas relações, tanto para a vida prática dele, quanto para as celebrações religiosas, para as coisas que ele fazia naquele momento, né? E aí, a gente tem uma noção
básica de que o tempo, normalmente a gente aprende ele do tempo menor para o tempo maior, né? Só que, na verdade, as primeiras marcações de tempo, elas ocorriam só para períodos longos, né? Os períodos longos eram mais marcados, meses, anos. Aí depois, assim, de uma maneira um pouco menos significante, eles começaram a marcar os intervalos curtos, né? Dias e horas. Mas no início, o que era mais perceptível, era mais fácil de marcar, era meses e anos, né? Porque, por exemplo, sei lá, passou as 4 estações, deu um ano, entendeu? Passou, passou, sei lá, 2 luas, por exemplo, um mês, entendeu? Então, eles conseguiam fazer essas através da observação dos fenômenos, eles conseguiam administrar essa questão de tempo, de períodos, né? De meses e anos. Aí depois ele começou a dar mais importância para medir essa questão do dia e noite. Aí depois ele foi estabelecendo os padrões que posteriormente vieram a vingar nesse calendário e no meio como a gente mede o tempo hoje, né? Os povos antigos, pessoal, eles necessitavam também de conhecer o espaço geográfico local, com a finalidade de se deslocarem quando necessário, sempre com um rumo definido. Além do mais, quando a pesca, a caça e o comércio envolviam grandes distâncias, a necessidade de conhecer o caminho de ida e volta era óbvia. Por quê? Como eu estava falando para vocês, estabeleceram-se essas grandes civilizações, né? As 4 grandes civilizações, e aí o homem ele precisava, para algumas atividades, ele não tinha como fazer no local que ele estava. Por exemplo, ele não podia criar uma lagoa, um rio, em frente à casa dele, para ele poder pescar. Então, ele tinha que ir até um determinado local para que ele pudesse pescar. E a caça também, alguns animais, eles não tinham como domesticar. Então, quando eles caçavam, principalmente animais que rendiam para eles peles, né, para eles poderem cobrir o corpo, fazer roupas, etc., eles não ficavam junto a eles. Então, eles precisavam ir atrás desses animais. E por isso era necessário que ele conhecesse bem a geografia do local para que ele pudesse se orientar, né? E em relação à questão do comércio, é que eles iam de uma cidade para outra, vender os seus produtos, trocar alguns produtos, né? Também porque a gente sabe que algumas peculiaridades regionais, elas geram produtos diferentes, então eles faziam essa troca de produtos e mercadorias. E aí era necessário que eles soubessem como ir e como voltar, né? E boa parte disso aí também vem a questão da orientação. O ser humano conseguiu observar tanto pela planície de dia e à noite observando o céu, né? Nas navegações, por exemplo, o ser humano desenvolveu muito essa questão da relação de poder observar o céu e se orientar o caminho para onde ele estava indo a partir das estrelas, né? Bom, aí partimos para o ponto do o que são as constelações. As constelações, pessoal, de uma maneira geral, né, ela é uma região na esfera celeste onde existe uma certa configuração projetada de estrelas, ou seja, tem um grupo de estrelas ali naquele local da esfera celeste, né? E aí essa configuração ela tem ela tem um design, né, especial, e aí esse grupo a gente chama de constelação. Os antigos astrônomos eles associavam todas essas figuras que eles observavam nas estrelas a coisas, a objetos, a heróis, a deuses. Por isso que a maioria das estrelas que a gente conhece, das constelações que a gente conhece, elas têm nomes de animais ou de objetos, ou então de alguns heróis, de alguns mitos que a gente conhece. Muitas sociedades herdaram as constelações, enquanto que algumas conceberam suas próprias constelações, que é o caso, por exemplo, da Tupi-Guarani. Os índios Tupi-Guarani, eles têm constelações diferentes das constelações que a gente costuma observar nas cartas celestes, nos livros, né? E várias delas são documentadas, e se você observar, Tupã e por aí vai. Então, eles desenvolveram a própria as próprias constelações, uma parte porque a comunicação dos índios era diferente, né, do homem moderno. Então, naquela época, quando eles conceberam as constelações, o índio ele não tinha um contato tão grande com o ser humano que vivia na sociedade, né, nas cidades. Então, aquele conhecimento que a gente herdou de civilizações mais antigas, que foi passado através da escrita, eles acabaram não tendo contato com aquilo, porque aquilo ali no povo deles não tinham, né? Então, o que eles receberam foi o que eles receberam dos povos
da tribo dele, as pessoas mais antigas da tribo, que iam passando a história, né, de boca a boca, né, igual se fazia muito antigamente. E aí, as constelações que eles conceberam em algum determinado momento lá na história deles foram passadas de pai para filho, né, de avô para neto e por aí vai. O termo constelação ele vem do vocábulo latino constellatio, que significa uma reunião de astros. Muito embora as estrelas de uma constelação não estejam fisicamente reunidas pela gravitação, em função das enormes distâncias que as separam. Pessoal, às vezes a gente vê uma estrela, né, na constelação, só que elas não estão, uma às vezes está muito acima da outra, muito distante. Só que na hora que a gente observa elas, observando aqui, ó, parece que as duas estão no mesmo plano, mas na verdade elas estão em planos diferentes, né? Às vezes distâncias bem grandes. Só que o que acontece? Como a gente observando daqui de baixo, a gente vê elas no mesmo local, acaba fazendo as constelações baseadas nisso, tá? Então, muitas dessas constelações elas não estão fisicamente perto, tá? Essas constelações muitas vezes elas estão até anos-luz de distância uma da outra. Só que aí na questão de observar, tanto que a gente vê que tem uma diferença no brilho de algumas estrelas da mesma constelação, tá? Isso tem a ver tanto com o tamanho quanto com a posição, né, de algumas estrelas, beleza? Um exemplo que acontece, a gente às vezes observa uma estrela no céu e aí a gente olha ela lá, muito brilhante e tal, e ela está tão distante da Terra que às vezes ela já morreu há algum tempo e a gente ainda não teve noção disso, porque a luz dela ainda está viajando através das estrelas. Aquele último brilho que ela deu, sei lá, 5 anos atrás, porque cada ano-luz, né, é um ano viajando na velocidade da luz, certo? Então, por exemplo, se ela está a 5 anos-luz de distância, a gente vai demorar aí mais ou menos 5 anos para você conseguir ver esse brilho terminar de chegar aqui e a gente notar que ela não está mais entre nós, beleza? Não está mais visível no céu. Bom, aí, pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as constelações clássicas. As constelações clássicas, elas são 48, tá? Eu sei que hoje em dia a gente tem já na cartografia geral, na cartografia da União Astronômica Internacional, ela conta com 88 constelações. Só que quando elas foram datadas, as primeiras, elas eram só 48, tá? Aí essas 48 constelações que a gente chama de 48 constelações clássicas, elas foram compiladas pelo grego Ptolomeu em 137 depois de Cristo, inclusive as zodiacais, que são aquelas do Sol, né? São as constelações lá que eles chamam de signos solares, né? Aí ele fala aqui, ó, parte das constelações clássicas simboliza histórias e mitologias herdadas dos povos antigos da Mesopotâmia e do Egito. Antes que vocês perguntem, pessoal, histórias, ele é um termo, tá? Que é utilizado para quando a gente, de um termo arcaico que a gente usa para quando a gente fala de coisas que são muito histórias que são muito antigas, tá? Em algumas denominações a gente fala que história tem um povo que defende que é um neologismo, né? Para falar sobre histórias arcaicas, mas na verdade o termo história com ele era a grafia antiga de história. Então, em vários textos, vários livros que a gente vai procurar, eles mostram histórias, tá? Então não está escrito errado, fique tranquilo. Várias dessas histórias e mitologias são herdadas dos povos antigos da Mesopotâmia e do Egito, né? Porque a gente sabe que a cultura egípcia ela teve uma importância muito grande, a da Mesopotâmia também, principalmente dali do povo da Babilônia, né? E isso veio influenciar muitos povos que vieram depois deles. Daí, lá em 1929, a União Astronômica Internacional ela estabeleceu uma cartografia completa da esfera celeste e nela continha 88 constelações no total, tá? Que é isso falando das 88 constelações. Aí, as 40 outras que foram acrescentadas, porque 48 eram as clássicas, aí acrescentaram mais 40. Essas 40 que foram acrescentadas, elas, na era moderna, elas foram definidas principalmente na época das grandes navegações oceânicas, tá? Eles começaram a viajar oceano afora e eles começaram a observar outras constelações que, às vezes, num hemisfério ela não era visível. Por exemplo, você está no hemisfério norte, você consegue observar algumas, e no hemisfério sul você consegue observar outras, entendeu? Então,
tem algumas constelações que você só observa quando você está em viagem, né? Em trajeto. Aí, elas simbolizavam essencialmente animais pertencentes a novas terras, né, que foram descobertas pelos europeus, e objetos usados na navegação. Por exemplo, a gente tem a bússola, a gente tem a sextante, né, que são, são constelações que estão no céu que são depois dessas descobertas, né? E eles deram o nome de instrumentos que eles utilizaram na navegação quando eles descobriram elas. E a maioria das constelações recentes que foram descobertas, elas foram descobertas no hemisfério sul do céu, tá? Então, no céu também tem essa questão de hemisfério norte e sul, né? E a maioria delas foram descobertas situadas ali no hemisfério sul do céu. Então, pessoal, como eles começaram a fazer essas grandes viagens, principalmente de barco, aí eles começavam a observar essas estrelas novas, né, essas novas constelações, e eles foram catalogando elas. E eles viam muita semelhança com algum objeto, muitas vezes que eles utilizavam até para observar o céu, e aí com isso eles foram dando esses nomes para ela. Por isso, a gente tem que a maioria das constelações que foram descobertas depois das 48 clássicas, elas são relacionadas com animais que eram dessas terras novas e com objetos que foram utilizados na época da navegação, justamente que possibilitaram essa descoberta, né? Então, pessoal, isso aí é o nosso último slide dessa aula de hoje. Lembrando para vocês que todos esses slides estão lá no Google Classroom, tá? Para a disposição de vocês. Essa aula eu vou postar lá no YouTube, a aula 2 e a aula 3, para os colegas que não puderam participar hoje, em virtude da prova, tá? Eu vou estar disponibilizando para vocês. E não se esqueçam, de passar para os seus colegas, quem estava aqui hoje, Paulo, Samara, Thiago acabou saindo também, não sei porquê, mas aí depois avisem para os seus colegas que vai estar disponível lá no YouTube. Eu vou fazer uma postagem lá no nosso mural, lá no Astro 8, no Classroom, avisando que essas aulas estão disponíveis para quem não pôde assistir elas, tá? Lembrando que só lendo o material você já consegue ter uma ideia boa, mas, como sempre, a gente tem essa questão de ter essa aula presencial para tornar mais fácil de entender isso daí. Tranquilo? Alguma dúvida? Paulo, Samara? Não? Então, pessoal, eu vou encerrando a aula de hoje. Professor. Oi, diga assim. Em relação, o senhor pediu para a gente tirar uma foto e identificar uma constelação. Como é que faz isso? A foto, você vai observando o céu, você viu que ele tem um prazo aí de em torno de 15 dias, mais ou menos. Aí, óbvio que se você nesses 15 dias não conseguir observar nenhuma constelação, você não tem problema nenhum. Você pode pegar e depois você entregar atrasado, que não vai fazer diferença. Mas o que você faz? Sempre que você tiver oportunidade nesses dias, dá uma olhadinha no céu, vê se você vê algum grupo de estrelas, certo? Um jeito fácil de te ajudar a identificar elas é se você usar um aplicativo que ele chama Carta Celeste. Tem vários aplicativos desse tipo. Que aí você coloca no celular aqui, ó, e aí você vai apontar lá pro ponto que você está olhando e ele vai falar para você qual a constelação que você está vendo. Até muitas vezes ele até mostra o desenho dela, tá? Entendeu, Samara? Mas no caso do meu celular, um exemplo, ontem eu fui tentar tirar foto, porque tinham várias estrelas, só que ele só fotografou uma, eu tirei várias fotos, só que a câmera não foca e não dá pra tirar foto das estrelas. Não, fica tranquilo, não tem problema não. Eu quero que você tire uma foto só do céu, para mostrar o que você está vendo, entendeu? É porque a questão eu quero que vocês me mostrem o que vocês estão vendo, e aí, com esse aplicativo, vai ajudar. Claro, tem gente que vai conseguir ver, por exemplo, tem local que a gente consegue observar a constelação bem, né? Fica fácil de ver. E aí, o que eu quero que vocês vejam? Quando vocês tirar essa foto, vocês tentarem relacionar a alguma constelação, entendeu? Porque normalmente é muito difícil, principalmente de primeira, a gente conseguir ver o desenho da constelação, certo? Até porque tem alguns desenhos que a gente tem que ter bastante imaginação para ver. Então, faz isso que eu estou te falando. Baixa esse aplicativo, se eu não me engano, acho que ele chama Carta Celeste, tá? Aí, tem outros também, são similares.
Com ele, você pode observar e bater uma foto com ele mesmo, tá? Aí ele já tira a foto daquela constelação. Aí você coloca, caso você faça isso que eu estou te falando com o aplicativo, você posta uma foto do que você está vendo e posta do lado, e posta junto, né, no mesmo coisa, você posta a foto da carta celeste. É só você, se você tiver qualquer programinha aí básico, é só você colocar as duas, dá para você colocar as duas fotos, uma do lado da outra, na edição. Aí você posta lá. E Paulo, mas aí é o que eu estou falando. Por isso que eu estou te falando, pode tirar mesmo assim. Porque eu quero ver o que vocês estão vendo, entendeu? Aí você tira a foto com. Aí você tira a foto, pega o aplicativo que eu falei, tira outra foto, aí observando aquele mesmo local, não pode ser local diferente, tá? Porque senão você vai estar observando duas coisas diferentes. Aí você vai tirar uma foto pura, tirar a foto com o aplicativo, aí você coloca uma do lado da outra, assim, para a gente ver o que você está vendo e o que é que está ali de constelação, entendeu? Tranquilo? Bom, então, pessoal, eu vou encerrando por aqui. Abraço a todos, tá? Quem tá vendo esse vídeo, quem estiver vendo esse vídeo gravado aí posteriormente, um abraço para vocês. Eu sei que ele está corrido, por isso que eu deixei isso gravado para vocês poderem assistir. Dê um like lá, aperta no joinha para poder ajudar nosso vídeo a chegar a mais pessoas. Se inscreve no canal e marca o sininho para você receber quando eu postar algum vídeo no canal, tá bom? Então, pessoal, abraço, até mais, até a próxima aula, viu?